Imagina só uma garota cheia de sonhos, criada numa cidade pequena do Alabama por uma avó amorosa e uma tia que era quase uma irmã. A Lauren tinha uma energia que encantava, uma vontade imensa de conquistar o mundo. Aos 18 anos, então, ela largou tudo e partiu para Las Vegas buscando fama e uma vida grandiosa. Só que nem tudo são flores, como tenho certeza que vocês já estão pensando. Há detalhes nessa história que a colocaram na indústria adulta, nas drogas e em um relacionamento destrutivo que a levaram a um abismo de crimes e perdas. Essa é a história de um sonho que virou pó. E claro que eu vou contar tudo em detalhes pra vocês. Antes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcos Campos. Aqui toda semana tem 3 episódios novos. Se você gosta então de conhecer histórias reais com muitos detalhes, eu te convido a se inscrever e acompanhar. Se puder, entre para o nosso clube de membros, porque me ajuda muito nas produções dos conteúdos. Se você não puder agora, tudo certo, só deixar um like, comentário, nem que seja um emoji, que já vai ajudar também. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Vamos então conhecer um pouco sobre a biografia da Lauren Winbush, que anos mais tarde ficaria conhecida como Aubrey Gold. Mas logo mais eu conto detalhes sobre isso, tá? Por enquanto, vamos chamá-la de Lauren mesmo, fechou? Ela já nasceu com uma vida cheia de desafios. Ela veio ao mundo no dia 12 de março de 1997 em Dothan, no Alabama. A mãe dela tinha sido stripper e sobre o pai. Bom, ninguém sabe quase nada, só que o relacionamento do casal era um desastre, sabe? Cheio de brigas, confusões, discussões, aquele climão pesado. Imagina como é que deve ser, né? Crescer num ambiente desse. E isso é muito importante para nossa história também, é uma das camadas. Por isso, quem acabou criando de verdade a Lauren foi a avó materna dela e também a tia Erin. E a Erin, aliás, era só 11 anos mais velha do que a Lauren. Então, mais do que tia, ela foi tipo uma irmã mais velha para Lauren. As duas cresceram grudadas, dividindo tudo e com a avó no comando. Então elas formavam juntas um trio que acabou dando a Lauren uma infância feliz. Desde pequena, a Lauren já chamava atenção. Ela tinha lindos olhos azuis, um charme natural que conquistava todo mundo. Os familiares dela dizem que ela era confiante, inteligente, muito divertida, super gentil e tinha um jeito mais despreocupado em relação ao modo de levar a vida, sabe? E ela sabia direitinho como usar a sua beleza natural e simpatia para se dar bem. Ainda criança, ela já falava que queria ser modelo, sonhava com uma vida glamourosa, sabe, com muita fama e, claro, dinheiro. Parecia que o mundo ia ser dela. Mas sempre tem um mas, não é? Aí a gente chega na adolescência e é nesse momento da vida dela que as coisas começam a mudar de figura. Aquela menina doce, fácil de lidar, virou uma rebelde de carteirinha. Começou a matar a aula, a fazer o que dava na telha, o que bem entendesse, e ninguém conseguia botar freio nela. Era como se a Lauren tivesse decidido que as regras não valiam pra ela, que ia viver do jeito que ela quisesse sem se importar com muita coisa, a qualquer custo. E aí talvez sejam já, né, os frutos daquela sementinha que infelizmente foi plantada lá na família disfuncional, não é? Tudo bem que ela cresceu cercada, é verdade, supostamente pelo amor da avó e da tia, né, que também era uma amiga dela, mas ela vivenciou aquilo. Ela tinha aquilo ali dentro dela, a construção dela como pessoa, né? Imagina, pai e mãe que só brigam, aquele inferno dentro da família. Complicado, né? Enfim, galera, essa fase aí da adolescência, então, de adolescente rebelde, na verdade, marcou o começo de uma história que ainda vamos conhecer em detalhes aqui. Imagina só, aos 16 anos, a vida da Lauren deu uma guinada daquelas. E foi assim, do nada mesmo, sabe? Ela tava andando na rua, de boaça, lá nas ruas de Dothan, quando ela se deparou com um cara. Esse cara aí parou e ficou encantado pela beleza da Lauren. Sabe, aqueles olhos azuis dela, todo o charme, a beleza natural. Todo mundo comentava isso, né? Então o cara realmente ficou ali a paixão à primeira vista. E não era qualquer um, tá? Definitivamente não. O sujeito se apresentou pra ela como um agente. Ele disse que ia fotografá-la, abrir portas pra ela no mundo do entretenimento. Um match que a Lauren tava buscando, né?
E ela pirou com tudo isso, claro. Essa ideia pra ela foi assim, ela já começou a imaginar, né, os holofotes, a fama. Só que tinha um detalhe aí. Ela era menor de idade, não é? Mas o carinha nem ligou. Ele entregou um cartão dele e falou assim, ó, me liga quando você fizer 18 anos, eu espero. Ela chegou em casa entusiasmada, contou tudo pra tia Erin, toda empolgada, achando que era o começo do sonho que ela sempre teve. Só que a Erin não curtiu nadinha essa história aí, viu? Ela disse que o papo era estranho, que não era só um contrato de modelo, que tinha caroço nesse angu. Mas a Lauren, com aquela rebeldia, né, que eu comentei com vocês, meio que deu de ombros, não queria nem saber. Então ela falou assim, não me importo, quando eu fizer 18 anos, eu vou telefonar pra ele. Aí chegou o grande dia então, o aniversário de 18 anos da Lauren. A família toda se juntou. Já fazia 2 anos, né, desse encontro aí inesperado com o agente, o tal agente. Então tava rolando a festinha de aniversário dela, 18 anos, toda a família unida. Eles foram ao Applebee's, jantaram, né, ficaram brincando, cantando no karaokê, aquela coisa toda. A Lauren estava radiante nesse dia, sorrindo, sendo carinhosa com todo mundo. Quem olhava nem imaginava o que vinha pela frente. O que me parece aqui é que a Lauren estava entusiasmada pelo dia seguinte mesmo, né? Nem talvez também tava rolando lá uma alegria na festinha e tal, mas parece que ela não esqueceu mesmo a história dos 2 anos antes aí. Por quê? No dia seguinte, ela escafedeu-se, sumiu, não deixou nenhum bilhete, não se despediu, simplesmente evaporou. A avó e a tia Erin, claro, ficaram desesperadas. Elas rodaram toda a cidade procurando, imaginando o pior. Ela era rebelde, sim, mas fugir assim, segundo a família, não era do feitio dela. Até que, do nada, chegou uma mensagem no celular. Era Lauren, toda descontraída, contando que estava indo para Las Vegas com aquele agente que ela tinha conhecido 2 anos antes. O plano dela? Pasmem. Entrar na indústria de filmes adultos e começar uma carreira promissora. Vai vendo, a Erin e a avó quase tiveram um treco, né, quando ouviram isso. Elas não confiavam naquele cara, não confiavam na escolha dela. Pegaram o carro então, na hora, e foram voando para o aeroporto, rezando para chegar a tempo de impedir essas ideias aí da Lauren, né? Mas quando elas pisaram lá, já era tarde demais. O avião da Lauren já tinha decolado, levando ela para um caminho que ninguém na família queria imaginar que poderia acontecer. Aquela mensagem leve que ela mandou, né, contrastava com o peso que ficou no coração de quem ficou para trás. Não é para menos, né, galera? Bom, vamos lá então. 2015 foi o ano em que tudo mudou para Lauren. A indústria adulta nessa época aí estava bombando, movimentando cerca de 97 milhões de dólares por ano, com conteúdo novo saindo assim a todo dia. E para manter esse ritmo aí, eles precisavam de caras novas o tempo todo. Era o momento ideal então para quem quisesse entrar e se destacar aí nesse meio. Uma novata sem experiência nenhuma podia embolsar de 200 a 1.000 dólares por dia de trabalho. Lembrando que ela lá no final da década de 90, né? Para Lauren, então, que veio de uma família sem grana, isso era um baita chamariz. Ela olhou para o próprio corpo e pensou, por que não transformar isso aqui num negócio? E foi exatamente o que ela fez. Chegando lá em Las Vegas, a primeira coisa que ela fez foi reinventar quem ela era. Ela precisava de um nome novo, algo que ficasse na cabeça, que tivesse impacto. Ela adorava a ideia de sensualidade ligada ao ouro, então ela resolveu colocar isso no nome. E para dar um toque especial aí, ela acabou homenageando a mãe, que tinha sido stripper, como a gente viu, não é? E ela escolheu então o nome de Aubrey Gold. Pronto, nascia ali então uma persona pronta para o estrelato, para brilhar. A agência que a levou para lá caprichou, tá? Arrumaram os dentes dela, o cabelo, disfarçaram umas cicatrizes no rosto e ainda encheram a garota de roupas, de grife, sapatos caros e acessórios chiques, né? Pra meio que falar assim, ó, você tá no lugar certo. A Lauren, ou melhor, Aubrey, agora, estava nas nuvens, se sentindo no topo do mundo. E o trabalho veio rápido. Em 6 meses, ela já tinha gravado 32 vídeos, trabalhando com os maiores estúdios daquela indústria. Só que, olha, nem tudo ia ser esse mar de rosas que ela imaginava, tá? Vamos conhecer os detalhes daí pra frente.
Depois que a Lauren começou a bombar nas redes sociais como estrela adulta, postando fotos e ganhando seguidores, não é? A família dela meio que desistiu de falar com ela, sabe? Eles já estavam tentando falar, ó, você tá indo pra um caminho estranho e tal. Depois que ela meio que deu de ombros, eles também fizeram o mesmo, sabe? Eles viam aquele mundo lá, novo, né? Como uma cilada, que ela não sabia direito o que ela tava fazendo. Mas pra Aubrey, ou Lauren, aquilo era sabe, tudo que ela tinha sonhado. Ela realmente estava ali no glamour que ela queria. Mas olha, por trás daquele brilho todo, a vida dela estava ficando cada vez mais solitária. Nos sets de filmagem, a pressão era insana e a maioria dos atores acabava usando alguma coisa para desligar a cabeça e aguentar o tranco. A Aubrey caiu nessa também. No começo, era só maconha, mas depois de 2 anos na indústria, isso já não dava conta. Ela foi pro álcool, depois para outras drogas e o buraco só aumentava. E por um tempo, os chefes dos estúdios ali nem ligavam para isso. Sabe? Se ela entregasse o trabalho, tava tudo bem. Mas aí a coisa degringolou de vez. A Aubrey começou a chegar atrasada, se trancava no banheiro para usar droga e tinha dia que ela parecia tão bêbada que mal ficava em pé. Os vídeos viraram um fiasco, o material não prestava mais para nada e rapidinho ela entrou na lista assim de excluídas de todos os estúdios com quem ela já tinha trabalhado. Em 2017 já, a agência que fazia ali o gerenciamento da carreira dela meteu um processo por quebra de contrato e, para piorar, confiscou até os royalties dela. Todo o dinheiro que ela podia ganhar com os filmes que ela já tinha feito, né, viraram pó. Ficou com os agentes que continuaram lucrando com os direitos de exibição da imagem dela, enquanto ela não viu mais um centavo sequer. Sem saída, sem grana, né, toda desestruturada, sabendo que nenhuma outra agência ia contratá-la devido a essas coisas que ela andava fazendo, né? Ela juntou o que podia, pagou para encerrar o contrato e deu adeus a essa indústria. Ela voltou a ser a Lauren, só que cabisbaixa e sem ter para onde ir. Bateu na porta da avó e da tia lá em Alabama. Para sorte dela, elas abriram os braços, acolheram a menina e ajudaram ela a se reerguer. A Laura então arrumou um trampo ali como garçonete em um restaurante local, um lugar bem simples ali na cidade. E foi lá que ela conheceu um cara da idade dela. Um rapaz que a família descrevia como um doce de ser humano, gentil. Mas a verdade é que a gente não sabe o nome dele. Mas os dois engataram um namoro. Aos 20 anos, a Lauren descobriu que estava grávida. E o casal então ficou nas nuvens com essa notícia. Era um empurrão que ela precisava para querer mudar de vez. Com o bebê a caminho, ela se reaproximou da família, continuou no emprego aí no restaurante. O mais impressionante, largou as drogas de uma vez por todas. A gravidez foi bem tranquila e nasceu Alice, a filhinha dela. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que a Lauren estava encontrando um caminho de verdade, com um futuro pela frente. Naquele momento ali, por um pedacinho de tempo, parecia realmente que a Lauren tinha deixado para trás aqueles dias escuros da indústria. Então, com uma família própria, uma filhinha e um namorado, a vida estava tomando um rumo diferente. Mas aí, como se fosse um pesadelo, né? Que você não consegue acordar, que não te larga, as drogas voltaram com tudo na vida dela. E olha, ninguém ao redor dela lidou bem com isso. A sogra, principalmente, perdeu a paciência. Disse que a Lauren não tinha condição de ser mãe daquele jeito e chamou então o serviço de proteção infantil. Não deu outra. A Lauren perdeu a guarda da Alice. E esse foi um golpe do qual ela nunca conseguiu se recuperar. Em vez de lutar para se levantar, ela desmoronou de vez. Ela começou a achar que não acertava nada na vida e para afogar essa dor aí, ela mergulhou de novo nas drogas. E você pensa que a coisa não podia ficar pior para ela? Mas em uma cidade pequena como Dothan, onde todo mundo sabe sobre a vida de todo mundo, o fundo do poço ainda estava por vir. A Lauren, que muitos ainda chamavam de Aubrey Gold, começou a andar com uma galera que era notícia nas fofocas locais. Tá barra pesada, cara. Jovens com passados tão bagunçados quanto, felizmente, o dela. Um deles era um tal Shane Parker, um cara que todo mundo conhecia como problemático. Os vizinhos viviam avisando, ó, fica longe desse cara aí, ele é perigoso. O Shane gostava de contar que tinha servido no exército, mas que depois de voltar ele virou um ladrão e até assassino de aluguel.
Ele curtia essa fama aí, sabe, de valentão, durão, sorria enquanto assustava as outras pessoas com suas histórias exageradas, né? Tipo um Guela mesmo. Qualquer um, mas nem por isso um Guela do bem, né? Aparentemente um cara meio espino solto aí mesmo. Qualquer um sensato teria corrido na direção oposta, mas a Lauren não. Essas histórias, em vez de afastá-la, acenderam uma faísca esquisita nela. Ela ficou obcecada por esse cara que ela mal conhecia. Um amor platônico que nasceu das conversas de Dalton, lá da cidadezinha. Era como se algo dentro da Lauren gritasse pra ela ir atrás daquele cara. E ela decidiu que faria isso a qualquer custo, né? Ela queria cruzar com o caminho dele. Mal sabia ela o tamanho da encrenca que ela estava chamando pra si. No final de 2019 já, a Lauren finalmente conseguiu o que queria. Ela conheceu o Shane. E adivinha onde esse encontro digno de cinema aconteceu? Tempo... na prisão de Dalton. Claro, irônico, não é? Mas esperado, eu diria. Ela tava lá, galera, porque ela tava cumprindo ali uns 45 dias por um delito de menor gravidade, sabe? Um delito bobo aí, provavelmente por ter ficado bêbada em público. Como pelo menos a família declarou e desconfiava, né? Já o Shane estava preso por algo mais sério, com uma pena maior, mas ninguém falava muito sobre isso. Dentro da cadeia, os dois se apaixonaram como se fosse roteiro de filme. Passavam bilhetes e cartinhas por outros detentos ali. E logo o fogo pegou, não é? Quando a Lauren saiu, ficou contando os dias pro Shane ser solto também. E assim que ele pisou fora da cadeia, os dois engataram um namoro intenso, daqueles bem tóxicos. Os amigos inclusive falavam sobre eles como o Coringa e a Arlequina, sabe? Os vilões aí da DC. Um casal, sabe? Um casal de vilões aí que não se desgruda. A tal Erin, a tia, ficou tão desesperada com toda essa história aí que ela implorava pra Lauren largar esse cara aí. Mas apesar dela ter proibido o sujeito de entrar na casa dela, de nada adiantou. Eles se viam todo dia, usavam drogas juntos e ainda cometiam pequenos crimes pra completar o pacotão aí. Aí eles resolveram dar um passo adiante e se mudaram para Graceville, uma cidadezinha no condado de Jackson, na Flórida, a uns 10 quilômetros de Dalton. Foi lá que o Shane apresentou a Lauren pro Jeremy Peters, um cara que ele chamava de irmão de vida e crime. Vai vendo. Esse Jeremy aí tinha uns 20 anos a mais que eles e era dono de uma empresa de construção que, na real, era só fachada para o tráfico de drogas. Ele já tinha sido preso várias vezes por vender entorpecentes, mas sempre dava um jeitinho de escapar. Juntar esses três aí foi tipo misturar gasolina com fogo, sabe? O Shane virou o braço direito do Jeremy e ele e a Lauren passavam o dia todo na casa do traficante. Tava vivendo uma vida criminosa, né, a Lauren? A vida criminosa deles estava a todo vapor, pra falar a verdade. E eles nem tentavam disfarçar isso. Parece que tinha um certo, né, um orgulho ali disso. O Shane saía por aí assim, sem nenhum pudor, dizendo que ele era um assassino de aluguel, que matava qualquer um por $1000. A Lauren achava graça, batia palma e dizia que entraria na dança se tivesse chance, sem nem imaginar que logo ia ver ele colocar essas palavras em prática. Aquela história, né? Eu acho que eles eram encarados ali como pessoas meio perturbadas, né? Que você não dá tanta moral assim, né? Sabe? Tipo, até mesmo a polícia, talvez, né? Esses coitados aí, tudo drogado, tudo corroído no ácido. Mas, como a gente vai ver, no começo de 2020... o Shane chegou na casa do Jeremy com um cara novo no pedaço, um tal Raul Guilén. Esse Raul era um mexicano criado no Texas, um nômade que trabalhava na construção e viajava para mandar grana para a ex-mulher e os 3 filhos lá no México. Ele e o Shane, então, se conheceram na prisão do condado de Jackson, cumprindo penas leves ali por delitos menores. O Shane por uma licença de motorista falsa e o Raul por uma multa de matrícula vencida que não conseguiu pagar. Na cadeia, olha só, essas coisas dão cadeia, né? O Shane puxou papo, fez amizade e prometeu que, quando saísse, o Jeremy arrumaria um trampo pra ele na construção. Bom, o Raul então, que era um cara tranquilo, não usava drogas, mal bebia e só pensava na família dele, caiu nessa conversa. Ele aceitou o trabalho e até uma moradia, confiando na boa vontade dessa gente aí que ele não conhecia direito.
Mal sabia ele que tinha entrado num ninho de cobras, sem a menor ideia do que estava por vir. Em 26 de julho de 2020, a história do Raul deu uma virada daquelas bem sombrias, eu diria. A família dele, já preocupada por não ter notícias há dias, decidiu denunciar o desaparecimento dele para as autoridades lá de Jackson, nos Estados Unidos. A filha dele, uma moça chamada Rosa, de 21 anos, era o xodó do pai. Os dois se falavam por telefone todo dia, mas fazia semanas que ele não dava sinal de vida e ninguém conseguia encontrá-lo. A Rosa, então, muito preocupada, que não era de ficar parada, resolveu meter a mão na massa antes mesmo de ir para a polícia. Ela foi para o Facebook e começou a procurar tudo que ela podia sobre os tais amigos que o pai tinha mencionado. E não é que ela achou algo? Nas redes, viu fotos do Raul posando com uma loira do Alabama chamada Lauren Wambos. Não demorou muito para a ficha cair. Era a Aubrey Gold, ex-estrela de filmes adultos. Isso deixou a Rosa de cabelo em pé. O que raios o pai dela estava fazendo com uma figura dessas, não é? Tudo apontava que tinha algo muito errado acontecendo onde o Raul estava ficando, morando, entre aspas. A Rosa já tinha um nome na manga, o Shane Parker, o tal benfeitor que o pai dela tinha conhecido, que tinha arrumado um trabalho pro pai. Ela resolveu então ligar para ele, pro Shane, querendo cavar mais fundo essa história toda aí. Ela foi muito educada na ligação, afinal não tinha prova concreta, só um instinto gritando. Ela perguntou se ele tinha visto o Raul, o pai dela, ultimamente. O Shane então disse que não, que fazia um tempo que eles não se viam. E quando ela insistiu, perguntando se o pai não estava morando com ele, a resposta só aumentava a pulga atrás da orelha. O Shane jurou que o Raul tinha voltado pro Texas, mas Rosa sabia que era lorota. Na última vez que eles se falaram, o pai tinha dito que ia ficar mais um tempo trabalhando em Jackson antes de visitá-la. Depois dessa conversa meio fria aí, a Rosa não perdeu tempo. Ela chamou a polícia da Flórida, contou que a última ligação com o Raul foi no dia 4 de julho. Nesse telefonema aí, ele tinha falado que ia sair com uns amigos para comemorar, e ela tinha quase certeza que esses amigos eram Shane e Lauren. E antes de passar o caso para as autoridades, ela teve uma sacada aí. O Raul tinha uma caminhonete Mercedes-Benz azul. Então ela passou a placa e disse para rastrearem o carro. Se achassem o veículo, achariam ele. A polícia não demorou muito para achar as primeiras pistas. Poucos dias depois da denúncia da Rosa, a caminhonete do Raul apareceu num mecânico no condado de Houston, Alabama, pertinho da fronteira com a Flórida, uma região que vivia cheia de movimento. Mas o estado do carro, que era o xodó do Raul, levantou suspeitas na hora. Tava todo detonado e sendo desmontado. O dono da mecânica jogou a bomba na história. Quem levou o veículo para lá foram Shane Parker e Lauren Wambos. Pronto. O casalzinho entrou de vez no radar dos investigadores sobre o desaparecimento do Raul. O Shane e a Lauren foram pegos na casa deles e arrastados para a delegacia para um interrogatório, cada um em uma sala para não combinarem, claro, uma historinha. Isso deixou a Lauren num estado de puro nervosismo. A vida dela já era um caos, desde muito pequena. O namorado só piorava as coisas, mas ela provavelmente nunca imaginou que ia parar numa investigação de desaparecimento. Mesmo assim, os dois vieram com um papo estranho aí, parecido, mas meio vago, meio que ensaiado, sabe? Eles disseram que a última vez que viram o Raul foi no começo de julho e que eles teriam ficado com o carro porque ele queria se livrar do veículo que estava dando problema, coisa e tal. O Shane ainda inventou que comprou a caminhonete por uma mixaria para consertar e dar de presente para Lauren. Sem provas para desmentir na hora, a polícia ficou de mãos atadas, mas não engoliu essa conversa. A grande questão era: cadê o Raul? Os dois juraram que não sabiam. E o Shane disse depois disso que ele viajava muito e um dia simplesmente sumiu sem dizer para onde ia. Os policiais não compraram, claro, essa historinha aí, mas sem mais nada para segurar eles lá nesse momento, no interrogatório, na delegacia, tiveram que soltar o casal. O caso depois disso deu uma esfriada, até que em 23 de agosto, quase 2 meses depois do Raul sumir, tudo mudou. Um cara chamado Joseph Bells, que ninguém conhecia, ligou para o departamento do xerife de Houston pedindo uma reunião urgente.
O Joseph era amigo de longa data do Jeremy Peters. Uns 25 anos de parceria, conhecia a Lauren de vista, mas nunca foi com a cara do Shane. Sempre achou ele suspeito. Na delegacia, então, trancou a porta, pediu sigilo e soltou uma bomba na investigação. Ele sabia onde estava o corpo do Raul. Ele contou que dias antes estava tomando uma cerveja com o Jeremy, tudo na maior tranquilidade. Do nada, o Jeremy então chamou ele para ir junto num rolê. Sem entender direito o que estava acontecendo, o Joseph foi atrás e os dois pararam num bosque. Lá, o Jeremy olhou firme para ele e disse assim: "Confio em você." Aí apontou para o chão e revelou que ali estava o Raul enterrado. Ele pediu ajuda para mudar o corpo no dia seguinte para um lugar mais escondido. O Joseph, sem piscar, topou na hora. Não dava para mostrar medo na frente do Jeremy, que tinha acabado de revelar um lado que ele nunca imaginou. O cara ficou meio assim, né? Ele sabia do tráfico, mas sobre assassinato era novidade para ele. Eles combinaram tudo então e o Joseph correu para casa apavorado, pensando na mulher e nos filhos. Ele sabia que ele não ia poder ficar quieto, mesmo sem ter certeza, sem ter ideia do que realmente tinha acontecido entre o Jeremy e o Raul. E ele foi então para a polícia denunciar o que ele sabia. Na delegacia, o Joseph desabou. Ele chorou muito. Ele despejou tudo ali para os policiais, que mal acreditavam na coragem e na sorte, né, do cara por poder ter saído vivo dessa daí, né, para contar a história. Eles pediram para ele mostrar o lugar, né, no dia seguinte. Então, em 24 de agosto de 2020, montaram um operativo daqueles, né, polícia, equipe forense, investigadores e até cães farejadores. Chegando no bosque, os cachorros logo apontaram o exato ponto em que o Joseph tinha indicado. Ali havia árvores, galhos cortados para esconder, mas o corpo não estava muito fundo. Eles desenterraram e acharam barris de plástico ali cortados ao meio ali, meio que cobrindo, sabe, os restos. Tudo embrulhado numa manta da Universidade da Flórida, amarrada com fita adesiva. Eles levaram o corpo então pro ML e realmente confirmaram que era o Raul. A necropsia não deixou dúvida. Um tiro na nuca tinha tirado a vida do Raul. As pistas apontavam para um único lugar. A polícia mandou prender o Jeremy Peters e a Lauren Wambles na hora. O Shane já estava preso por um outro rolo que ele tinha se envolvido, então nem precisaram correr atrás dele. Eles revisitaram a casa do Jeremy e acharam coisas que fechavam o quebra-cabeça. Objetos da Universidade da Flórida, como uma manta parecida com aquela que estava enrolando o Raul, além de tecidos queimados e barris iguais ao que estavam lá no lugar da desova. A Lauren não foi pega de primeira. Ela tinha voltado para casa da tia Erin, lá em Dalton, mas logo foi encontrada, presa e levada para Flórida. No interrogatório por assassinato, ela começou como todo mundo, negando o que tinha acontecido, inventando uma historinha aqui, outra colar. Mas olha, galera, nem a Lauren Wambles, nem a Aubrey Gold eram criminosas de verdade. No fundo, ela era só uma garota perdida que se meteu num buraco sem fundo. Assim, ela não aguentou a pressão e acabou entregando tudo. Como já dá pra imaginar, o cérebro, né, arquiteto desse plano aí, era o Shane. O motivo? Ciúmes puro e simples. O que aconteceu foi o seguinte: houve um encontro íntimo entre Lauren e o Raul. E claro que isso deixou o Shane possesso da vida. Ele armou então a vingança e no dia 4 de julho, enquanto o Shane, a Lauren e o Jeremy, um amigo deles aí, estavam ali tomando umas cervejas, os caras bolaram o plano. O Shane jogou uma mentira pro Jeremy, dizendo que o Raul era de uma gangue perigosa e que podia ferrar os negócios deles ali, né, com relação ao tráfico. É claro que era papo furado. O Raul não tinha nada a ver com o crime, mas o Jeremy engoliu isso e o destino do coitado foi selado ali naquela mesa de bar. A Lauren entrou na jogada, chamaram ela para atrair o Raul para casa do Jeremy, dizendo que era para comemorar o feriado juntos. O Jeremy então deu um jeito de sair da cena, deixando o serviço sujo pros outros. O Raul então chegou todo animado ali para a festinha do 4 de julho, né? Só que era uma emboscada. A Lauren ainda deu uns fogos de artifício para ele, para disfarçar o barulho, enquanto ele olhava para o céu, encantado com as luzes da independência. O Shane veio por trás e meteu um balaço na nuca dele.
O Raul caiu na hora sem chance de vida. A Lauren ficou tão nervosa com tudo isso que ela quase desmaiou. Ela não tinha também plena consciência de que aquilo era possível. Quando abriu os olhos na manhã seguinte, deu de cara com o Shane e o Jeremy carregando o corpo do Raul para uma caminhonete. Mas quem ia acreditar numa garota que já tinha inventado tanta coisa, não é? Ela sabia disso e jogou uma carta, digamos, na mesa para provar que estava falando a verdade. Ela disse que o revólver usado no crime tinha sido cortado ao meio e jogado no esgoto de Dothan, a cidade dela. A polícia foi atrás, vasculhou tudo e acabou achando a metade da arma. Era real, a história dela batia. O Shane, então, acabou acusado de assassinato em segundo grau. E o Jeremy, que caiu na mentira do Shane sobre o Raul, ser uma ameaça ali de uma gangue e tudo mais, mas deu a ordem para a matança, também levou assassinato em segundo grau como acusação, né? Já a Lauren conseguiu um acordo com o estado da Flórida, 10 anos de cadeia em troca de abrir o bico e contar tudo o que aconteceu. Mesmo morrendo de medo do Shane, que poderia também, né, fazer aí uma coisa severa fisicamente com ela, vocês estão me entendendo. Emocionalmente já tinha feito, né? Mesmo assim, ela foi em frente e testemunhou. O depoimento dela foi o que selou o destino deles. Em outubro de 21, então, as sentenças saíram. O Jeremy pegou 20 anos, o Shane pegou prisão perpétua e a Lauren, que estava com 27 anos a essa altura aí, só vai respirar em liberdade de novo em 2031. E assim, galera, nessa lambança criminal, né? Eu fui contando toda a história da Lauren, né? Ela tomou um capote na vida já pequenininha, depois se encantou aí com a indústria adulta, tomou outro capote, foi abraçada novamente pela família, se entregou de novo pra maldita droga. E aí, aí você só conhece esse cara zoado, né? Totalmente perturbado, coisa e tal. E foi isso que aconteceu. Ela conheceu o Shane, que conhecia o Jeremy, aí o coitado Raul entrou na jogada aí, porque tava cumprindo uma pena que era um negócio banal ali, né? Conheceu os caras, entrou no papinho deles, inocentemente, e acabou numa cilada, né? Agora a Lauren se envolveu com ele também, né? Rolou aí toda uma questão de... A verdade, galera, é que salvo o Raul aí, que foi enganado, todo mundo aí era complicado, né? Em termos de mente. Crime banal, né? Com um motivo torpe, uma emboscada cruel e traiçoeira. E como eu disse, o que começou com um sonho de glamour terminou em algemas. Lauren, presa até 2031, vai carregar para sempre as cicatrizes dessas escolhas complicadíssimas. Talvez uma trama, inclusive, lamentável que teve seus primeiros pontos feitos ali, né? Quando ela nem entendia direito o que era o mundo ainda. O que tem de fato é que tudo resultou em um futuro perdido, gritando, brilhando em um neon velho pendurado. Pois é, quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. O espaço dos comentários tá aí pra gente bater um papo, tá bom? Obrigado pela companhia, um beijo do Ruivo e até a próxima.